que é privado diz respeito à vida particular das pessoas. O que é público diz respeito à vida da comunidade que está relacionada com a intervenção do poder público, do Estado. Onde o Estado tem interesse na vida das pessoas ou na vida da sociedade, as coisas passam a ser públicas. Entendi, obrigado. Eu queria saber se você pode diferenciar, salientando os prós e os contras de cada um. Pois aí entra o grau de intervenção do Estado na vida das pessoas é uma das maiores polêmicas do século XX, né? Num Estado liberal, que a gente fala que é o Estado mínimo, o Estado ele interfere o mínimo possível na vida das pessoas, que dependem o máximo possível delas mesmas para obter os bens e os valores da vida social. Agora, isso você tem o Estado liberal típico, depois você tem o Estado do bem-estar social, que é conhecido como welfare state, que é o Estado que dá uma proteção social para as pessoas nos níveis mais baixos da sociedade. Depois disso, você tem a social-democracia, em que o Estado cobra tributos das classes que têm maior poder aquisitivo para sustentar os benefícios sociais daqueles grupos que são os menos afortunados ou que têm uma pior condição. Então, por exemplo, os países do norte da Europa, alguns países da Europa, eles são sociais-democratas, os impostos são mais altos, mas você não tem que se preocupar com saúde, não tem que se preocupar com educação, porque o Estado banca isso tudo. Depois disso tem aquela família que a gente chama das famílias do socialismo, que são aquelas famílias em que o Estado praticamente banca tudo, em que a iniciativa privada é mínima, né? E que você praticamente não tem nenhuma preocupação a não ser trabalhar e viver com o fruto do seu trabalho, adquirindo os bens, mas que são só os seus bens para lazer. Os outros bens que não são bens de consumo, esses são arcados por Destinação de consumo próprio. Isso. Nos países comunistas que estariam lá no leque da esquerda, o Estado ele é praticamente tudo. Então, tudo que você adquire através do Estado. O Estado subsidia tudo, o Estado banca tudo. Agora, existe uma questão, nessa questão do comunismo, que é você caça os direitos da iniciativa privada, praticamente. Então, ninguém produz nada por iniciativa própria, tudo é planificado na produção econômica. As diferenças são essas. O grau de intervenção do Estado na vida econômica das pessoas define diversas coisas. E existe muita contra-informação sobre isso, muita desinformação. No Brasil, por exemplo, no período do governo petista, se acusou de estar no Estado socialista. Mas, na verdade, eu acho que nunca chegou nem a ser uma social-democracia. Nós teríamos parado ali numa espécie de estado do bem-estar social, e isso foi questionado por quê? Porque o Estado passou a gastar demais com despesas de bem-estar das camadas mais carentes da população, e acabou o dinheiro não dando para isso. E o Estado se endividou e nós substituímos agora por um Estado em que o ministro da Economia tem uma tendência liberal, que fracassou no Chile, ele fracassou no Chile com essa tendência, e o presidente da República tem uma clara inclinação autoritária a molde dos governos autoritários que foram da América Latina na década de 60, as ditaduras militares. Obrigado. A terceira pergunta é sobre o que você acha dos limites entre o público e o privado no Brasil e se eles se confundem ou eles são bem nítidos. Eu acho que o Estado brasileiro, hoje, ele procura privatizar setores da sociedade que ele não poderia estar privatizando. Eu acho que o mais grave é a previdência social, né?
Você trabalha a sua vida toda, você tem que ter assegurado pelo Estado uma condição de, na velhice, viver com alguma dignidade e algum poder aquisitivo. Isso é muito caro para o Estado. De fato, como a população envelhece muito, quanto mais pessoas mais velhas tiverem, mais o Estado vai ter que pagar de previdência social. Mas, por outro lado, também, você não pode chegar a ponto de dizer que não é desejável que as pessoas envelheçam com conforto. Então, tem que haver uma questão disso. A saúde pública brasileira é de qualidade muito ruim e ela é custeada com impostos muito altos. Então, eu acho que tinha que ter um custeio da saúde e eu tenho muito medo da privatização da saúde também. Acho que o Estado privilegia alguns setores e eu acho que não são os servidores públicos, como hoje se tende a dizer, mas são os parlamentares, os juízes, os militares. Alguns setores da sociedade são muito privilegiados pelo poder público e são bancados por eles mesmos. Eles mesmos se fecham para proteger os privilégios que têm. E outros setores, que nem os trabalhadores da iniciativa privada, ganham pouco e não tem perspectiva de ganhar muito, porque a sociedade é muito estratificada. Então, quem é rico demais e quem é pobre é miserável lá no último fim. O Brasil tem uma das 5 ou 6 piores distribuições de renda do mundo. Então, quando a gente fala assim que o Brasil é um país rico, isso é mentira, né? O Brasil tem um PIB alto, mas a distribuição desse PIB é só para quem é da alta burguesia. Os limites, eles são móveis e eles dependem do quê? Do modelo de Estado que você tem. Então, se você tem eleições a cada 4 anos, conforme muda a composição do parlamento, e como é que muda a composição dos governadores, dos prefeitos e o presidente, esses limites de intervenção do Estado na economia, eles mudam também. Porque tem um projeto político que define quem que vai ser. Então, se você tiver um governante do PSL, ele vai ter um projeto. Se você tiver um governante do PT, vai ter um outro projeto. Se você tiver um governante do PDT, vai ter um outro projeto. E os limites da intervenção do Estado na economia vão definir exatamente qual que é a diferença do projeto que vai ter. Por isso que votar é tão importante. E é por isso que a gente tem que estar muito atento ao que diz a imprensa sobre isso, porque a imprensa ela é neutra até um determinado limite só, mas ela também tem interesses econômicos no modelo de Estado estabelecido ali. Então, por exemplo, eu não tenho dúvida de que a imprensa foi crucial na queda do governo Dilma. Por quê? Porque o governo Dilma, de fato, no governo Dilma, o PT se corrompeu, setores importantes do PT, não pode dizer que foi o PT todo, mas setores. E a imprensa, que já não tinha uma inclinação socialista, porque a imprensa é capitalista, fez um grande esforço para derrubar esse governo. Agora, com o Bolsonaro se declarando um inimigo da imprensa, a imprensa vai bater toda nele. E aí eu até concordo com a imprensa que o Bolsonaro é difícil mesmo de aguentar. Mas o que eu quero dizer não é onde que o governo está certo ou o governo está errado. É que o estudante ele tem que ter, ao interpretar o que a imprensa escreve, a capacidade crítica de perceber aonde que está o interesse da própria imprensa naquilo que foi escrito. Entendeu? A última pergunta é como você avalia, tipo assim, de modo geral, estabelecimentos públicos e privados aqui no Brasil? Eu também acho que há muito preconceito aí. Eu acho que existe uma tendência midiática de dizer que o que é privado funciona bem e o que é público funciona mal. Eu acho que isso é uma farsa. Eu vou citar alguns exemplos que eu testemunhei. A Usiminas era uma empresa pública e era administrada com perfeição e foi privatizada e piorou. O aeroporto de Porto Alegre era público
e foi privatizado com a perspectiva de fazer uma grande reforma na parte funcional dele. Mas só que isso não ia dar lucro para quem comprou. E quem compra e quem privatiza, tem o primeiro interesse de quem adquire uma empresa pública é ter lucro, não é ter uma boa condição social. Então as pessoas têm que estar muito espertas com esse discurso, porque, por exemplo, a saúde pública brasileira tem o principal projeto mundial de combate à AIDS. Se privatizasse a saúde pública brasileira, será que esse ênfase na proteção dos portadores do vírus HIV ia ter o mesmo ênfase que tem hoje, ia ter essa mesma qualidade que tem hoje? Você continuar tendo essa importância, né? Isso. Eu vou te mostrar um outro exemplo engraçado, que eu acho muito curioso. Quando teve o programa Mais Médicos... Não, o Mais Médicos. O que foi o programa Mais Médicos? No governo Dilma, se resolveu, porque o médico brasileiro gosta de trabalhar nas capitais. Nenhum médico quer ir trabalhar lá no interior ou lá no sertão daqueles que não têm estrutura nenhuma para atender os pacientes, porque a condição de vida dele vai ser uma condição ruim, porque a condição de atendimento ao paciente vai ser ruim, vai ganhar menos. Então, o médico, ele se forma, ele estuda muito para formar, ele faz 5 anos, mais residência, mais pós-graduação para se formar, e ele vai querer parar lá em Cantagalo da Serra, no sertão de Goiás, para trabalhar? Não, ele quer ficar calmo. Então, o que o governo Dilma fez? Ele trouxe médicos do mundo todo que quisessem trabalhar como voluntários para trabalhar no Brasil. Esse programa foi chamado de Programa Mais Médicos. Mas o que acontece aí? Vieram os médicos cubanos. E aí os médicos brasileiros se indignaram por isso, porque os médicos cubanos eles iam pagos pelo governo de Cuba. O Brasil pagava a Cuba e Cuba pagava aos médicos. E eles ganhavam muito menos que os médicos brasileiros. E aí eles falaram o seguinte, que os médicos cubanos eram ruins, que eles não deviam estar aqui. Começou uma grande campanha contra o programa Mais Médicos. Só que tem uma coisa, se você pegar os indicadores mundiais sobre a qualidade da medicina no mundo, a de Cuba está lá em cima e a do Brasil está lá embaixo. Então a gente fala de Brasil como se a gente só conseguisse enxergar o que está aqui. Cuba, ela não tem miséria, ela não tem fome, e ela não tem tecnologia também, mas sofre um boicote dos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial que não deixa embarcar tecnologia para lá. Então, assim, você vai falar, um país que tem a maior presença do Estado é pior que um país que tem uma menor presença do Estado? Depende. A China tem uma presença do Estado tremenda. Ela instalou esse ano 700 trem-bala. Qual país do mundo que tem 700 trem-bala atravessando a fronteira do país todo? Ninguém. E quem que já ouviu falar que a China instalou 700 trem-bala? Ninguém, porque não se divulga. A China, economicamente, ela está pareada com os Estados Unidos. E ela é comunista e os Estados Unidos é capitalista. Quer dizer que um é melhor que o outro? Não. Não quer dizer isso. Quer dizer que um sistema privado bem administrado é ótimo e que um sistema público bem administrado também é ótimo. E que o Brasil tem sistemas públicos muito bem administrados e sistemas privados muito bem administrados. Agora também tem o contrário. Tem sistemas privados péssimos e sistemas públicos péssimos. A Petrobras. Por que a Petrobras ela foi criada como uma empresa pública? Porque quando Monteiro Lobato, que é um autor de histórias infantis, os americanos vieram aqui na década de 50, na década de 60 e falaram o seguinte: no Brasil não tem petróleo, nenhum petróleo. Vieram geólogos, vieram peritos americanos e falaram. Monteiro Lobato falou assim: não é possível que num país com essa extensão territorial, e ele escreveu o sítio do Capão Amarelo, aquela coisa toda, não é possível. E Monteiro Lobato criou uma campanha chamada O Petróleo é Nosso.
E começou a partir daí uma série de movimentações para descobrir se o Brasil tinha petróleo ou se não tinha petróleo. Quando descobriu que o Brasil tinha petróleo, e agora mais recentemente ainda na plataforma submarina brasileira, mas antes disso, falou que nós vamos explorar o nosso próprio petróleo, porque senão nós vamos ser explorados, nós vamos permitir que as pessoas entrem em casa e levem o nosso petróleo embora. Como os garimpos fazem na Amazônia. O que eles fazem? Eles exploram as joias na Amazônia, acharam recentemente uma esmeralda de quase 90 quilos e contrabandearam para os Estados Unidos. O Brasil foi entrar atrás da esmeralda nos Estados Unidos e eles falaram, agora chegou aqui, é nossa, nós não devolvemos mais, se quiser vem buscar. E não tem jeito. Então, hoje, se privatizar a Petrobras e colocar as empresas internacionais para explorar petróleo, o Brasil vai ter lucro ou vai ter prejuízo com isso? O Brasil tinha a Embraer, que era uma empresa aérea de referência mundial e competia com a Bombardier canadense. Nós fazíamos os jatos de pequeno alcance de melhor qualidade no mundo junto com a Bombardier. Aí a Bombardier fez o seguinte, vendeu ela se vendeu para a Airbus, que é inglesa, europeia, Airbus, comprou a Bombardier. E aí vai o Brasil e vende infraero para a Boeing americana. É vantajoso para o Brasil ter vendido a nossa empresa aérea para a Boeing americana, a nossa empresa pública? Pois é, se você precisar desenvolver tecnologia de defesa aérea própria, como é que você vai fazer com isso? Né? Nós não temos uma indústria automobilística nacional, nós já tivemos. Nenhuma indústria, nenhum veículo é produzido no Brasil. As empresas brasileiras que a gente chama de indústria de veículo, o nome técnico correto delas são montadoras de veículos. Elas vêm com design do exterior, com as peças que são importadas, ou então as peças são forjadas aqui com a tecnologia do exterior. Né? Mas qual que é? Vamos pensar aqui. Fiat, italiana. General Motors, americana. Hyundai, coreana. Honda, japonesa. Toyota, japonesa. Isso não diz uma brasileira, não tem. Todas. Quem vai falar que Volkswagen é uma empresa brasileira? Nem o nome, né? Nem parecido com nada. Agora, nós tivemos a Gurgel, que faliu por falta de apoio. Nós tivemos até recentemente o Troller, que era um carro bem bacana produzido no Brasil, mas hoje foi vendido para a Ford. Então, eu acho que o Brasil ele não pode chegar nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Eu gosto dos modelos intermediários, em que o Estado tem uma presença forte em alguns setores da economia, em algumas relações com o cidadão, principalmente para proteger as camadas excluídas da sociedade. Então, eu acho que tem que ter um programa de moradias, eu acho que tem que ter programa de previdência, eu acho que tem que ter programa de saúde. Eu acho que a educação tem que ser bancada para o Estado desde a creche até o nível superior, mas tem que ter um acesso privilegiado para as camadas mais simples, porque eu acho que não é justo a pessoa estudar a vida toda numa escola pública e depois ter que competir para entrar numa universidade pública com aquela pessoa que estudou numa escola privada a vida toda, que às vezes é melhor. E eu acho que a escola pública tem que fazer, que o Estado tem que fazer um esforço para que a escola pública tenha a mesma qualidade que a escola particular. Mais investimento, né? Mais investimento no ensino. E eu acho que o Estado brasileiro hoje faz um movimento contrário. Você pensa bem, se fosse falar que a empresa privada é melhor que a empresa pública, como é que nós explicaríamos, então, que as universidades públicas são melhores que as universidades particulares? Porque a escola, o nível básico, o nível intermediário das escolas privadas é melhor. Mas no nível superior, as escolas públicas brasileiras estão todas em ranking
superior. Por quê? Porque tem mais investimento, tem melhores professores, os professores têm mestrado e doutorado. Então, o fato de tornar uma instituição melhor ou pior não está relacionado a ela ser pública ou a ela ser privada. Se o Estado investir bem, com competência, numa instituição pública, essa instituição vai ter a mesma qualidade que uma instituição de nível superior. Agora, se você também tiver uma empresa privada em que houver um grande investimento e uma grande qualidade de investimento, essa empresa também vai ser muito capacitada. O problema é que o Brasil não quer só privatizar as empresas públicas. Ele quer vender as nossas empresas privadas do exterior também. E aí você vai ter um país que vai depender completamente de recursos que não são dele. Né? Nós vamos ter só aqui só força de trabalho. E aí não fazer igual muita gente fala que a China é. Né? Nós vamos ter uma mão de obra barata produzindo uma tecnologia avançada. O que também é outra mentira. Porque a gente fala assim, não, na China a mão de obra é muito mais barata que a brasileira. Tá, eles ganham menos que no Brasil em algumas linhas, né? Então, o salário mínimo deles é maior que o nosso. Mas você pensar que o chinês não paga para ter saúde, nada. Você pode ter uma doença mais complicada no mundo que o Estado vai te bancar. Você não paga nem um centavo para ter educação. A sua alimentação é barata. O seu transporte é gratuito e é de qualidade e é público. Você não precisa de carro na China para ir para lugar nenhum, porque você vai de metrô pelo país todo, inclusive de trem-bala. Né? A sua passagem, a passagem aérea na China, ela vale 10 vezes menos que a passagem aérea no Brasil. Então, um trabalhador chinês, ele faz com o salário dele mais do que um trabalhador brasileiro faz. Então, assim, eu acho que a questão não é ser público ou ser privado. A questão é como que é administrar, para sintetizar isso. Obrigado. Falei pra caramba, vou voltar, fui empolguei. Se você pode conceituar o que é